uma empresa aqui. A gente voltando do nosso intervalo agora, quem estava com a gente nos canais das emissoras de TV a cabo voltam com a gente que está aqui discutindo, quase que virando um remember aqui da campanha eleitoral, falando da situação de diferentes candidatos que participaram da época. A gente falava agora há pouco da situação do governador Tarcísio de Freitas, do prefeito Ricardo Nunes, e queria trazer aqui justamente o que a gente mencionava sobre Marçal. Outro tema polêmico que a gente acompanhou ao longo da campanha foi aquele laudo falso que o Marçal divulgou bem antes do primeiro turno, tentando ligar o Boulos com o uso de cocaína, mais uma investida ali dele, no caso desses ataques que ele fez para o Boulos ao longo de toda a campanha. Ontem a gente teve a notícia de que a Polícia Federal indiciou o Marçal por ter usado esse documento falso para prejudicar o adversário. Marçal falou logo depois desse indiciamento que a gente comentava aqui, né, Andresa, dizendo que a rapidez dessa investigação é uma tentativa de prejudicar políticos de direita. Ali foi 34 dias que teve, ele chama de velocidade recorde. Estava vendo aqui até na coluna da Malu Gaspar no Globo que no depoimento que o Marçal deu para a Polícia Federal ontem, ele chegou a usar a live com Boulos para se defender, dizendo que ali na entrevista ele provou que não tinha animosidade nenhuma com Boulos. Disse também que as provocações fazem parte do jogo político, só que não é bem assim, né, Andresa? A gente está começando aí, então, vendo no caso da discussão do Tarcísio como um todo e também agora com o Marçal algumas respostas para o que a gente viu acontecendo na eleição. O que a gente pode esperar nesse caso específico do Marçal agora? Existe a possibilidade ali dele ficar condenável, de ficar condenado, de ficar inelegível? Eles aprontam e o problema é que a justiça é célere, né? Não dá para entender esse discurso, né? Eu estava vendo até quanto tempo durou para o Bolsonaro ficar inelegível, né? Foi menos de um ano também, né? Que essa decisão foi tomada. A justiça eleitoral, ela é mais célere mesmo, afinal a pessoa tem um mandato ali de 4 anos, é importante que seja decidido dentro desse período. O caso do Marçal é tão grave quanto, né? O caso do governador Tarcísio, e acho que também colocaria nesse pacote aí o caso da Janja, né, da primeira-dama, que gravou um vídeo na véspera da eleição, em que ela acusa o Nunes, né, de assédio ali à mulher, né, ela é primeira-dama de um país, então, assim, isso aí tá tudo junto e misturado. Mas no caso do Marçal, o que a gente, né, das conversas que eu tenho, é de que o Marçal não vai escapar da inelegibilidade, né, é muito mais fácil, né? As pessoas falam com muito mais facilidade que o Marçal realmente deve ficar inelegível por conta de ter divulgado essa informação falsa. O Marçal alega que ele não sabia que era falso, que ele recebia muitas informações e ele postava, que é um argumento que se a justiça acatar, então vai ser um álibi aí para se divulgar qualquer coisa, né, contra as pessoas nas redes sociais. Se você vai divulgar ainda mais, você sendo um candidato, você tem que ter responsabilidade sobre aquilo que você está divulgando, porque senão você pode ser punido por isso. Então, no caso do Marçal, ao que eu entendo aqui, ele vai estar fora aí da disputa de 2026, por conta desse ato que ele cometeu, que é bastante grave, e que, se a justiça não punir, vai acabar, né, abrindo um precedente bastante perigoso, né, para as próximas eleições. Para você, Carla, os argumentos do Marçal nesse sentido estão colando? O que a gente pode esperar para o futuro político dele? Então, Natália, o caso do Marçal é que esse é um dos casos, né? Ele foi indiciado por essa questão do laudo falso, e esse indiciamento, esse depoimento que ele prestou ontem na Polícia Federal aí em São Paulo, é de uma matéria penal, né? Ele ainda tem as outras questões eleitorais para responder. E aí, como a Andresa colocou, o que caminha aqui para. Tem certas coisas que ficam. O jogo fica jogado um pouco antes mesmo, né? E se diz muito que a chance da inelegibilidade do Marçal, ela é grande, ela é considerada grande pelos integrantes ali que devem avaliar isso, né? E eu acho importante nesse caso, porque de fato, esse laudo falso, né, divulgado pelo Marçal aí na véspera
do primeiro turno, ele foi muito grave mesmo. Ele conseguiu até ser desmentido com uma certa velocidade, mas a gente não consegue medir o impacto, né, de uma mentira dessa, porque o Marçal ele começou a campanha com ataques para todos os lados. Ele foi um fator que mexeu com todas as estratégias das campanhas. A gente falou isso muito aqui, né, ao longo da eleição. E aí, ele usar a live, né, você citando aí a apuração do Globo sobre esse sentido, é curioso, porque de fato a live foi uma jogada em que dividiu muitas opiniões dentro das campanhas, na do Boulos principalmente, sobre a efetividade dela ou não. Porque o Boulos deu ali uma chance, para quem critica a participação dele nessa questão, para o Marçal se reabilitar, né? Porque ele apareceu nessa live com o Boulos aí, depois no que ele disse que seria uma entrevista de emprego, né? Ele estava em Roma, o Marçal entrevistando o Boulos parecia uma outra pessoa completamente diferente daquela que a gente acompanhou na campanha. Então, assim, foram algumas personalidades do Marçal que a gente conheceu ao longo desse ano. Evidentemente, ao que parece, para a polícia, ele está mostrando, digamos, essa postura mais centrada, equilibrada, querendo dizer que não teve dolo, não teve intenção de divulgar e espalhar uma mentira. Mas ele é um comunicador, ao longo da campanha, não é só esse exemplo que a gente tem de disseminação de notícia falsa por parte dele, né? Então é muito grave. E aí, sobre a celeridade da justiça eleitoral, como a Andressa colocou, é importante que seja célere mesmo, né? Porque e o ideal é que toda a justiça pudesse ser célere, né? É uma utopia, mas é o ideal. E é curioso também quando se critica o fato da justiça agir com uma certa rapidez aí nesse caso, né? Enfim, eu acho que o que caminha, Natália, é para que de fato, e a gente espera até, né, que é importante sim que quem erra e quem divulga mentira e notícia falsa seja sim punido. A gente vai aproveitar aqui esse momento para fazer mais um comentário rápido. Quem está com a gente na TV vai para mais um rápido intervalo. E aqui a gente segue, queria só um comentário seu rápido para a gente fechar esse assunto, Andressa, justamente nesse ponto que você estava falando, né? Ele comentou ali que realmente que não sabia que era falso, que no caso foi divulgado ali. Ele até traz aqui um detalhe nesse depoimento de que a campanha dele fazia cerca de 80, 120 postagens ali sempre, todos os dias, não tinha como ele controlar isso, como a Carla estava trazendo aqui. O que a gente pode ver agora dessa crítica, então, da velocidade da coisa e dessas respostas vindo? É uma tentativa de manobra, de tentar justificar o injustificável, né? As redes eram deles, ele fez uma propaganda enorme de que ele iria divulgar esse laudo, ele atestou, né, veracidade do laudo no momento em que ele divulga ali e coloca a cara dele. Então não tem essa de que ele não sabia se era falso ou não, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, ele foi uma tentativa ali desesperada e muito atrapalhada. Imagino que isso prejudicou, inclusive, o Marçal na eleição. Ele estava vindo bem nas pesquisas, foi a grande surpresa da eleição de São Paulo. Mas esse fato aí pegou muito mal, né? Muitos empresários que estavam apoiando o Marçal, já tinha ali um namoro assim com o Marçal, uma paquera, digamos assim, ali do pessoal até da Faria Lima. Mas a partir desse momento em que ele faz um gesto assim translocado, ele perde completamente qualquer tipo de apoio mais sério que ele conseguiu angariar na campanha dele. Então, é muito difícil o Marçal conseguir escapar dessa, porque não há justificativa que ele possa dar para conseguir justificar, né, esse ato que ele fez. Eu acho que vai ser um exemplo, né, para todo mundo, não só os candidatos, de que você divulgar informações inverídicas que ataquem a imagem de outra pessoa é um caso grave que tem que ser punido com a gravidade que merece. No caso ali com os exemplos, então. E a gente volta aqui agora, todo mundo